Olá, pessoal. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Primeiramente, gostaria de agradecer a todos que têm acompanhado e que têm assistido as palestras, seja online, né, assim, né, quando a gente faz ela na quinta-feira ali, ou seja depois, quando dá um tempo. Isso nos dá força para continuar fazendo esse trabalho, continuar gravando essas palestras para deixar de material aí no nosso canal. Espero que todos vocês estejam bem, né, que estejam todos tomando os devidos cuidados aí para permanecerem com saúde nesse período aí que a gente está passando. Gostaria de agradecer também as doações que o pessoal tem feito aí pro grupo. Obrigado de coração a todos. E, enfim, depois de muito tempo que eu ter refletido, e me encorajei então a vir gravar aqui para vocês, falar um pouquinho, não vou dizer palestra, mas para conversar um pouquinho aqui com vocês. Por favor, se sintam à vontade para depois fazer qualquer comentário ou pergunta que eu vou ficar de olho e responder se tiver, né, alguma questão. Vou falar um pouquinho sobre reforma íntima, é um assunto que é muito, né, essas duas palavras são muito ouvidas em qualquer centro espírita, né? A doutrina tem isso muito forte, tá ali juntinha com a importância tão importante quanto a palavra caridade. A gente tem aí a reforma íntima também do ladinho, né? E por que eu decidi falar sobre esse assunto? Que na verdade vocês vão perceber que é muito mais um relato, né? Eu resolvi falar sobre esse assunto porque é algo que eu estou vivenciando, experienciando de maneira consciente, porque eu acho que se reformar, se melhorar, acho que a gente faz isso no dia a dia, né? Mas nesse momento eu estou fazendo de uma maneira um pouco mais consciente. Então, vocês vão perceber que não é tipo um estudo, não é que eu vou ficar falando do Livro dos Espíritos, ou até vou comentar alguma coisa, mas não é simplesmente eu pegar a passagem do Evangelho ou do Livro dos Espíritos ou qualquer outro e ficar falando. Não, eu vou falar da minha experiência, do que eu tenho vivido nesses últimos alguns meses, assim, né? Eu diria, não lembro propriamente dito, sei lá, não lembro exatamente quanto tempo faz que isso começou de uma maneira mais consciente, mas enfim, vou falar um pouquinho então dessa questão de reforma íntima, né? E para mim está sendo muito importante esse processo. Por isso até que eu decidi falar. Então eu desejo, sim, espero que de coração que de alguma forma vocês possam aproveitar, né, um pouquinho disso que eu vou falar aqui para refletir, pensar na vida de vocês. De repente alguém pode estar passando pela mesma situação em algumas coisas que eu vou falar aqui. Outros de repente já passaram por isso, já superaram. E então vamos lá. E como que eu vou falar? De certa forma eu separei alguns tópicos, né, para poder falar dessa questão de reforma íntima, né? Mas é importante dizer que está tudo ligado, né, no que para mim seria o primeiro passo para a reforma íntima, que seria o conhece-te a ti mesmo. Então, assim, esses tópicos que eu vou falar, tudo que eu vou falar aqui está muito ligado a isso, né? E eu separei entre terapia, estar presente, olhar positivo e pessoas.
Eu até, quando estava dando uma pesquisada, assim, porque eu não queria só dar o meu relato aqui, né, eu queria também trazer um pouco, assim, linkar de uma maneira mais forte com a questão do espiritismo, não só a palavra reforma íntima ou conhece-te a ti mesmo, mas, tipo assim, tentei pegar alguma passagem de algum livro, pelo menos, né. Então eu achei, aqui, quando eu estava fazendo as minhas leituras, né, uma parte que eu achei bem interessante, que ela tá lá numa pergunta lá que estão falando sobre Deus, né, que Kardec está perguntando sobre Deus, é a pergunta 14, e tem uma parte que, lá na resposta, que fala: "Es- Estudai as vossas imperfeições, a fim de que vos desembaraçardes delas, o que vos será mais útil do que quererdes penetrar no que é impenetrável." Então, essa parte aqui me chamou bastante atenção, porque às vezes a gente fica muito focado em coisas que são muito difíceis de explicar, e eu acho que, na verdade, a gente nem tem condições ainda de entender, como, por exemplo, o que é exatamente Deus. E a gente poderia, na verdade, estar se voltando para a gente mesmo, né? Para o nosso autoconhecimento. O que não é fácil, que às vezes, pelo menos para mim, parecia assim, muito difícil, na verdade, mas vai ser muito útil, né, nessa questão de reforma íntima. E também na pergunta 919, né, que que Kardec faz: qual o meio mais prático de se melhorar nessa vida e de resistir à atração do mal? E aí Santo Agostinho fala lá no início, né? Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. E depois ele fala mais um monte de coisa, inclusive ele também dá a dica de como fazer isso, que seria a gente, na hora de dormir, pensar um pouco sobre as nossas atitudes. Enfim, ele dá ele ensina uma ferramenta, né, uma maneira dessa questão da gente fazer a reforma íntima, que para mim não foi o suficiente, né? Então, é, eu vou eu parti para mais para outras coisas, né? Fui buscar outras ferramentas, porque eu sempre ouvia muito essa questão da reforma íntima, mas eu sempre assim, tinha muita dificuldade de como, porque na verdade quando eu pensava nisso, eu só pensava que eu tinha que mudar, tinha que mudar. E quando eu entendi essa questão do que eu tinha que me conhecer primeiro, né, que esse seria o primeiro passo, para mim ficou um pouco mais fácil e até mais palpável, mas assim, eu consegui enxergar a possibilidade de mudança, de reforma. Então, por que que eu resolvi falar de terapia? Porque foi através dela que eu iniciei esse processo que eu estou vivendo agora, né, de melhoria, de reforma íntima, na verdade, de conhece-te a ti mesmo, né? Qual seria o papel dela nesse processo? Como funciona? Na terapia, a gente fala, coloca para fora de maneira aleatória tudo que está dentro da gente, na nossa cabeça, no nosso subconsciente. Então a gente vai falando. E conforme a gente vai falando, a gente também se ouve. E ouve muitas asneiras, muitas vezes, ouve, percebe pontos importantíssimos sobre nós, sobre como pensamos. E também a gente ouve coisas que a gente mal pode acreditar às vezes, né? Que, que, que a gente podia, nossa, como eu penso isso, nossa, ou como eu não percebi isso antes, e a gente se surpreende com muita coisa, se surpreende com a gente mesmo, com a nossa maneira de pensar. Esse processo de onde a gente também fala, né, vai falando, vai se ouvindo, a gente também se depara com muitas crenças.
Isso é muito importante, essa é uma parte bem, assim, acho que vale a pena a gente dar bastante atenção, que são aquelas crenças que estão impregnadas em nossos pensamentos, muitas vindas de nossas criação, que na minha, sei lá, no meu pensamento são até as mais perigosas, no meu ver, né? Outras criadas por nós mesmos, por nosso preconceito, julgamento, mas a gente enxerga muita e percebe muita crença dentro da gente. E, e tudo isso é um começo para todo esse processo de se conhecer, de desabrochar, né? Mas e aí, a terapia ela só pode ser feita com um profissional, né? Porque às vezes eu entendo, não, nem todo mundo tem condições, eu não foi sempre na minha vida que eu tive condições e tive muitas dúvidas, aquela questão assim de que às vezes a gente precisa confiar muito para poder se abrir, então às vezes eu pensava, nossa, mas eu não vou conseguir ter confiança em ninguém. Também tinha feito terapias já, tinha feito uma vez terapia que eu, assim, lembro, né, porque eu acho que eu fiz quando criança também um tempinho, e depois, e adulta mesmo eu fiz uma época, mas não foi boa, não tenho, não acho que foi legal. Então, assim, também é muito importante quando você for fazer com, com um psicólogo mesmo, com um especialista, com um terapeuta, é bom você tentar entender, buscar o método que essa pessoa usa, ver se você concorda, ver se você acha que você vai conseguir se abrir com essa pessoa, enfim, tirar bastante dúvidas antes de iniciar, né, o processo e ir fazendo uma avaliação, se você acha que está funcionando para você ou não, né. Mas assim, a gente, como eu falei ali, a base dessa questão de terapia é o falar, é botar para fora, né, às vezes a gente guarda muita coisa. E quando a gente faz isso, a gente não consegue entender muita coisa que está lá dentro. A gente mergulha ali no nosso pensamento, você acha que fica pensando, nossa, mas eu estou errado, não vou falar, isso não tem importância, vai guardando e, enfim, não é legal e atrapalha muito nessa questão de a gente poder chegar no se conhecer, né? Então a gente pode fazer isso com um amigo, né? Com, com alguém que a gente confia, né? E até achei também, quando eu estava dando uma pesquisada, como eu falei, né? Que tem uma passagem também na Bíblia, lá no Tiago 5,16, que fala assim: é sempre bom ter alguém em quem confiar, para no exercício da palavra consolar-se, fortalecer-se, auxiliar-se mutuamente. Confessar nossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para vos salvardes. Muito pode a oração dos justos. Achei muito interessante isso aqui, que realmente mostra que a questão é você falar, é você botar para fora, é você falar, como fala aqui, né, dos seus, confessar os seus pecados, falar daqueles momentos que a gente teve atitudes que não foram muito legais e no colocar para fora, no falar, é, reviver aquele momento e aí a gente perceber algumas falhas, perceber que a gente não estava tão certo, porque como é num outro momento, a gente já não está com aquela coisa dos sentimentos ali a mil e as emoções tomando conta, né? Então, num outro momento mais calmo, mais racional, a gente reviver aquela história ou reouvir pode ser muito útil nesse processo da gente se conhecer. A outra coisa outro ponto que eu coloquei aqui, outro item, seria o estar presente. Vou escrever aqui. Aqui eu falo do
processo que, para mim e para algumas pessoas que eu conheço, é considerado muito difícil, complexo complexo, eu diria. Mas em contrapartida, eu diria que estar presente pode ser libertador, poderoso, pois estar presente é dar espaço para a razão, é entender que podemos tomar decisões pensadas baseadas em fatos, na razão e não simplesmente nos deixar levar pelas emoções, nossas e dos outros, né? Porque às vezes o outro também, né? É, também envolvido ali na situação, acaba que a gente é afetado e também emoções, quando eu falo também de deixar se levar, aqui a gente pode considerar também emoções de desencarnados, né? Porque no momento de uma discussão que a gente baixa a nossa vibração e fica nervoso, com certeza vai ter perto da gente outras energias e a gente vai captar isso e também vai nos influenciar muito mais, né? A gente é influenciado o tempo todo nesse momento com uma vibração baixa, com certeza as influências não vão ser boas, não vão ser para apaziguar, para fazer, olha, escuta o que você está falando, vai ser coisa mais pesada e vai tentar te tirar mais ainda da razão. Então, não se deixar levar pelas emoções, não se deixar levar pelo subconsciente que está cheio, desculpa, que está cheio de traumas, crenças limitadoras, e muito menos por aqueles as quais estão dialogando, discutindo. Porque o que acontece? Quando a gente não se conhece o suficiente, e a gente está envolvido ali, né, pela emoção, não está, ou seja, não está presente. Pessoas muito inseguras, como eu, por exemplo, como que não se conhecem direito, muitas vezes se deixam levar pelaquela outra pessoa que a gente está tendo discussão. E aí, o que acontece no final? Aí a gente fica, nossa, eu tô errada mesmo, tô sempre errada, não faço nada certo, e aí começa a se culpar de tudo. Não que a gente não tenha culpa, não que a gente não erre, mas assim, tô citando exemplos nesse caso, sabe? Às vezes a gente tem a razão de alguma coisa, mas por algum motivo a gente se perde a razão, e aí daqui a pouco o jogo vira, entendeu? E aí, quando a gente não está presente, a gente fica totalmente cego. A gente esquece tudo o que aconteceu, esquece, não tem argumentos. Então, quando a gente começa a ficar presente, a gente tem argumentos, a gente lembra de exemplos para falar, a gente vai cada vez mais tentar, vai cada vez mais conseguir ficar mais tranquilo, mas principalmente ter argumentos que assim, que te possibilitem mostrar que você tem razão daquilo, que você está falando aquilo dali baseado num fato real e não simplesmente num sentimento seu, né? Porque às vezes a outra pessoa vai sempre, mas você está falando isso porque você sempre fala, porque você implica, porque não sei o quê. Não, você vai ter um argumento ali baseado num fato, baseado na razão. Então, assim, isso é libertador, porque te dá condições de conversar com outra pessoa, entendeu? O estar ausente é realmente muito perigoso, pois pode alimentar processos obsessivos de depressão e baixa estima, pois sempre acabamos uma conversa, discussão totalmente exausto, perdemos o controle, crédito, exaustos e nos sentindo um lixo. Pegamos a responsabilidade de tudo que está errado para nós e então passamos ao estado de vítimas. E aqui a espiritualidade menos esclarecida se diverte para gente e para gente tudo cresce. Então, como eu falei, é mais ou menos assim que acaba funcionando esse processo quando a gente, né, não tá ali vigilante dos nossos pensamentos, das nossas palavras. É, o estar presente nos afasta de situações como essa.
Então se vê a grande importância de estar presente. Nossa memória melhora, nos sentimos mais inteligentes, conseguimos entender, analisar o que realmente nos incomoda, o que realmente nos incomoda. Então podemos separar as emoções dos problemas e assim vamos conseguir ter sucesso no que queremos falar, no que queremos, enfim, no que nos levou a tentar ter a conversa com outra pessoa, falar, sei lá, que alguma coisa estava incomodando. Quando a gente começa a ficar presente e analisar as situações que a gente já vivenciou e que não, a gente não, né, não estava presente, a gente começa a analisar da onde vem aquela emoção forte na hora. Então, esses traumas, essas coisas que ficaram de qualquer outra situação, muitas vezes, quando a gente se deixa levar pela emoção, esses traumas, essas coisas que estão no nosso subconsciente acabam vindo à tona. E é isso que às vezes potencializa ali um sentimento ruim, sabe? E faz a gente misturar tudo, faz a gente ficar falando sobre coisas do passado ao invés de focar naquela situação. Então, isso ajuda a gente já a se entender. Fala, nossa, agora eu sei porque que quando acontecia tal situação eu ficava tão brava. Então, quando vier de novo alguma situação parecida, que isso é muito comum, sempre vai se repetindo aquilo dali, aquele padrãozinho ali. Se você tem discussão com alguém, vai ser sempre aquele padrão. E aí você, quando vem de novo alguma situação parecida, você pensa, eu sei que eu estou sentindo isso mais forte por causa de tal coisa. Então, isso aqui eu tenho que deixar de lado, deixa eu analisar o que está acontecendo aqui realmente, se está certo, se está errado, se, assim, racionalmente pensando, eu realmente acho que isso não é legal, né? E então, eu podia até dar exemplo, mas vamos, vamos partir para outra. Outra coisa que também fez parte do meu processo, faz parte, que eu coloquei como olhar positivo. O processo anterior de estar presente me possibilitou enxergar que eu tinha um padrão muito negativo. Então, quando eu fiz aquelas análises e tal, estando presente, eu percebi esse meu padrão. Se fosse contar de uma viagem, as coisas que vinham em mente, uma viagem ou qualquer coisa assim, no meu dia, alguma coisa assim, alguma situação, as coisas que não tão boas ganhavam quase que um destaque, né? Quando olhava para mim, às vezes para os outros, os defeitos saltavam aos olhos. Já as qualidades, estas eu tinha e tenho muita dificuldade de encontrar. Ao avaliar os meus dias, não via nada demais. Descobri que um dos motivos que era porque eu geralmente não estava presente nas situações. Já tem bastante tempo, assim, acho que era para ter feito essa palestra dia 12 de março? Não, de fevereiro, eu acho. Me perdi aqui no tempo, mas assim, enfim, já faz bastante tempo que eu escrevi tudo aqui, isso daqui. Eu já avancei nesse processo meu, que eu já fiz outras terapias, já tive, né, outros encontros com a terapeuta, e eu já descobri mais coisas, além dessa questão do não estar presente, que me traziam esse padrão de negatividade. Outras coisas bem mais profundas, doloridas, mas importantes. Então, eu já fiz mais descobertas sobre mim mesma, que clarearam bastante o porquê desse meu processo. Mas como eu escrevi aqui na época só sobre o olhar positivo, né? Vou me atentar aqui. Então,
uma coisa bacana para tentar ajudar nessa questão que para as pessoas que têm muito esse padrão do tipo, não é que a pessoa, vou falar por mim, não é que a gente seja uma pessoa mal agradecida, que a gente não enxergue a beleza de todas as coisas que a gente tem ao nosso redor, que a gente não seja grato, porque isso era uma coisa que me corroía muito, que me doía muito. Às vezes as pessoas falavam as coisas de um jeito para mim, quando citavam esse meu padrão negativo, que faziam me sentir muito mal. Que falavam, tipo, mas você tem tanta coisa boa, porque na sua vida você precisa agradecer. E eu falava, nossa, mas eu sou aquele tipo de pessoa que, e não é de hoje, que se eu estou andando na rua, eu vejo um passarinho diferente, alguma coisa, eu agradeço a Deus. Se eu tenho uma lembrança boa de alguma coisa que eu não lembrava há muito tempo, eu agradeço. Se eu vejo o sol, enfim, eu eu sabia, eu tinha certeza que eu era uma pessoa grata. Mas ao mesmo tempo, como eu tinha sempre esse padrão de ficar olhando para alguma outra coisa, ou procurando, buscando uma outra coisa, buscando sempre mais e mais, como se o que eu tivesse não me deixasse satisfeita, né? E me machucava muito, sabe? Me fazia pensar que eu não era uma pessoa grata, né? Então, assim, se alguém que estiver assistindo, estiver ouvindo, tiver esse padrão, tipo assim, eu tenho certeza, mas na verdade eu não consigo mostrar, e eu tenho certeza que eu sou grata, que eu vejo, que eu, né, mas assim, parece que eu não consigo manter o meu foco nessas coisas boas, e tô sempre querendo buscar, sabe, aquela pessoa, tipo, ansiosa? Procura, procure ajuda, procure conversar com alguém, tentar entender, buscar a resposta para isso, porque eu tenho certeza que você é uma pessoa grata, que você dá valor para as coisas boas, mas que por algum motivo você tem dentro de você alguma falta, alguma, como no meu caso, eu tive uma perda precoce, né? Eu tinha 9 anos quando eu perdi minha mãe, depois tive outras perdas, outras coisas que aconteceram na minha vida. Enfim, é, esse é um dos motivos que eu estou sempre buscando. Essa perda que eu tive lá atrás na minha vida ficou marcada de uma forma que parece que eu estou sempre buscando alguém, estou sempre buscando algo para fechar esse buraco, essa falta, para compensar essa falta. E então, quando eu descobri isso, que tinha uma razão, eu fiquei muito feliz, porque eu vi, então, realmente, eu, eu sou uma pessoa grata. E tem uma questão que eu preciso resolver, mas eu não preciso me sentir uma pessoa má, uma pessoa ruim, né? Porque eu tenho essa dificuldade, que eu tenho essa questão para resolver. E assim, machucava muito. Então, eu digo, busque entender, sabe? Acredite em quem você é, no que você sente de você mesmo. Se você sente que você é uma pessoa boa, que você é uma pessoa grata, não se deixe levar por comentários, né? Busque conhecer-se. Então, uma dica que ela me deu, que a minha terapeuta me deu para ajudar nisso, nessa questão, na época, era fazer uma lista todos os dias, no final do dia, de coisas positivas que tinha tido acontecido no meu dia. Coisas que tinham me deixado alegre, é, coisas boas, para ver se eu focava, sabe, mais naquilo. Chegava no final do dia, nossa, mas teve isso e isso. A gente vai ver que vai ter dias que parece que não tiveram nada de coisas extraordinárias, mas isso não importa, porque só o fato de a gente, né, acordar, de a gente ter saúde, isso já vão ser coisas que já são, a gente já pode ser grato, né? A gente já é grato. Então, já é motivo de estar lá na nossa lista. Então, maneira de fazer isso consciente, olhar as coisas positivas de maneira consciente. É como se fosse um exercício, me ajudou bastante. O outro item que eu coloquei nessa questão
nesse processo, né, de reforma íntima, de conhece a ti mesmo, são pessoas. E aqui, e estando com um olhar mais atento, a gente percebe que grande oportunidade de melhora nós temos através do outro. Filhos, por exemplo, situação de filhos mesmo, né? Nos ajudam, né, no nosso dia a dia, ajuda nossas atitudes, né, no repensar a maneira que a gente foi criado, enfim, repensar, olhar para aquelas crenças que a gente tem. A minha filha, por exemplo, muitas coisas eu aprendo todos os dias, e a educação dela foi algo que mexeu muito nessa questão minha de crenças que eu tinha, né? Criação que a gente tem, que simplesmente é passado, né, de geração para geração, de pai para filho, até uma certa parte da educação dela, eu simplesmente vivia esse processo de passar adiante aquilo que eu tinha recebido, e, e chegou um determinado momento onde eu estive presente, né, eu acho, consegui raciocinar, deixar minha razão falar mais alto e vi que, na verdade, nem tudo aquilo que eu tinha recebido tinha sido da melhor forma. Não é nem questão de ser certo ou errado, é questão que existem formas, às vezes, de você passar, e tem coisas que a gente não concorda mesmo, a gente gostaria de fazer diferente, coisas que não fizeram tanto bem pra gente, e a gente quer fazer diferente. Então, com a minha filha, eu já vivenciei bastante esse processo, mas eu não tinha noção de que isso era questão de reforma íntima ou não, enfim. Então, com ela, por exemplo, questão de comunicação não violenta, eu fui ouvir falar mais disso com ela há pouco tempo atrás, e pensar mais sobre isso e pesquisar, questão de meio ambiente, consciência, uma consciência muito forte que ela tem, então me fez repensar muitas coisas, muitas atitudes, acolhimento durante uma discussão, quando uma pessoa não está bem, não saber falar, muitas coisas aprendi com ela. Às vezes você aprende nesse sentido, e às vezes você vive situações que são para o seu aprendizado, que nem com o Cauê, a mesma coisa. Um dia eu levei ele na escola, e aí estava levando ele nos primeiros dias na escola, e ele estava chorando. Então ele chegava lá na escola, ele deixava ele, por exemplo, na porta, e tinha o amiguinho dele chorando. E aí ele chorava também, né? E aí eu falava, caramba, né? Mas tem tantas outras coisas na escola. Eu precisava mostrar para ele de uma outra forma, né? Eu precisava melhorar isso. E aí, indo embora, eu falei assim, nossa, mas eu podia pegar ele no colo, né? E mostrar para ele o restante da sala, né? Tipo, ele, como ele é pequenininho, ele vê o que está na frente dele, vê só aquilo dali. Então ele via a criança chorando, ele ficava triste, chorava também, né? E aí eu tive essa coisa, nossa, eu vou pegar ele no colo e eu vou mostrar para ele o que mais tem na volta. As outras crianças brincando, os brinquedos, né? Outras crianças que não estão chorando. E aí no outro dia eu fiz isso e ajudou bastante. Mas quando eu fiz isso, eu fiquei pensando, nossa, mas isso é exatamente uma maneira concreta, né, de exemplificar aquilo que a gente sempre ouve, né, que quando a gente tiver um problema muito grande, tenta sair do corpo, olhar de cima, né, olhar na sua volta as outras coisas que estão acontecendo, tirar o foco do problema. Então, assim, junto com ele, eu acabei vivenciando isso, essa experiência que me ensinou muito, que me, sabe, tipo, desenhou algo que eu sempre ouvia. E então ficou muito mais claro para mim, muito mais fácil, né? Essa questão de quando a gente fala que está vivenciando um problema, tenta olhar de fora, tenta, né? Então, foi através, junto com ele, tentando ensinar algo para ele, que eu aprendi algo, né? Então, assim, só usando nossos filhos, que são pessoas, né? A gente já tem aí um grande processo de reforma íntima, né? Que, por exemplo, no meu caso, eu já fiz em mim.
E mas ainda tem outros vínculos que a gente pode usar também, outras situações, por exemplo, a nossa família, né, a família como um todo está cheia de oportunidades aí para a gente, trabalhar essa questão de reforma íntima, nossos amigos que nos inspiram com atitudes, com palavras, que nos enchem de coragens com seus conselhos, né, minha amiga, chamar de amiga, frequentadora do Sim, a Hilda, obrigado. Você é uma pessoa que me inspirou muito. Lídia também. Sueli, com um abraço tão apertado. É, sempre com aquele abraço aberto, observadora. E sempre me fez pensar muito sobre isso, a maneira que observa, que percebe que a gente não está bem, que oferece para ajudar. E que divide suas dificuldades comigo, que a gente conversa muito e eu divido, ouve muito as minhas questões, todos os meus amigos, né? Citei mais o pessoal do centro, mas todos os meus amigos do coração, né? Do centro, Andressa, né? Que também vai no centro, que está lá, batalhadora lá, todas as dificuldades, no sentido de ter 3 crianças, que a gente sabe que é muito, que é pesado, né? Quem tem filho, e mesmo assim tá sempre lá, firme e forte na evangelização, né, ela, o Alan, mas todos os meus amigos que estão sempre presentes na nossa vida, Jéssica, enfim, são muito importantes nesse processo nosso de, de se melhorar, de estar ali de mãos dadas com a gente para seja para experienciar alguma situação que vai nos levar a essa reflexão e o autoconhecimento, ou seja, no sentido de suporte, ou através de ser uma inspiração, ou no suporte de estar junto quando a gente não está bem, quando a gente está passando nesse processo de se melhorar. Enfim, pessoas são, fazem parte disso, no meu ponto de vista. E por fim, tem a questão do que eu coloquei aqui, alimento espiritual. Penso que este alimento possa servir de estímulo para todos que buscam este processo de reforma íntima, de autoconhecimento, enfim. É como se ajudasse a se manter nesse caminho. Hoje em dia tem muito material bom na, na, na internet, muitas palestras, estudo, enfim, tem bastante coisa que dá para a gente nos ajudar nesse momento a refletir, a, às vezes coisas para fazer a gente relaxar, trazer ensinamentos, enfim, são realmente alimentos, né, combustível para a gente, para o nosso espírito. Né? Tem um exemplo de uma pessoa, um palestrante que foi indicado por uma, uma pessoa muito querida que eu conheci no centro, inclusive, Dona Virgínia. Ela me indicou um rapaz, um rapaz bem novo, chamado Arthur Valadares. Tem uma palestra dele muito boa, chamado Faixas Mentais, que eu indico muito, mas qualquer coisa que seja ligado, que tenha como base o evangelho, vamos dizer assim, vai ser muito importante nesse processo. Eu lembro que quando eu estava vendo as palestras dele, uma frase que ele falou, né, como estou por dentro, vai depender de como eu estou me alimentando. Então, assim, a gente precisa se alimentar, seja de ensinamentos, seja de boas palavras, seja de conteúdo bom, assim, para, como que eu vou dizer, para garantir que a gente esteja bem, né? Que se você só estudar coisa ruim, que conteúdo que você vai ter por dentro, né? O que você vai ter por dentro, seja numa conversa, seja no que nem estava falando, numa discussão, alguma coisa assim, se você só busca coisas ruins, coisas que te deixam para baixo, alguma coisa assim,
como que você vai reagir numa situação difícil. Então, é muito importante a gente estar alimentado de boas informações. Nessa mesma palestra dele, ele fala, tem uma parte lá do estudo dele que eu não lembro de onde ele tirou, mas era, que não é dele mesmo, né? Não é do Arthur, mas é sei viver em abundância, como sei viver na penúria. E aí tem toda uma explicação sobre isso, que a gente tem que estar bem, independente da situação. Então, tipo, se a gente está com abundância de afeto, então a gente usa esse momento para trabalhar em grupo. Se a gente está na penúria de afeto, a gente tem que estar bem, mas a gente vai usar esse momento para uma introspecção, para reflexão. Se a gente está em abundância de saúde, então vamos trabalhar com aquela parte braçal, força mesmo. Se a gente está na penúria de saúde, a gente tem que ficar bem, tem que tentar manter a calma, equilíbrio e trabalhar com o que a gente tem, com a mente, né? Conteúdo também que a gente encontra no Evangelho, textos que nos mostram a necessidade de reforma. Enfim, tem muita coisa que vai nos ajudar nesse momento. E uma coisa que eu fiquei até, assim, depois que eu iniciei esse processo, né, eu já tinha, né, lido isso antes, ouvido isso antes, mas depois que eu iniciei esse processo, quando eu ouvi aquela parte lá, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Eu já tinha ouvido isso várias vezes, mas depois que eu comecei esse processo, que eu ouvi essa citação que é do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 17, Sede Perfeitos, eu fiquei feliz, porque eu falei assim, agora eu posso dizer que eu realmente sou uma espírita, né? Porque eu estou trabalhando nessa minha melhora, eu estou tentando domar essas minhas más inclinações, né? Então, mais um motivo para dizer que esse processo todo está sendo gratificante na minha vida. E então eu acho que eu já falei bastante tempo aqui. Eu vou colocar uma música, não sei se vai dar para ouvir, e tentar fazer um encerramento aqui. Bom, pessoal, muito obrigada a todos aqueles que puderem ouvir, que estiverem presentes na quinta-feira ou qualquer outro dia. De coração, eu espero que eu consiga ajudar, né, que eu tenha feito algo de positivo, que eu tenha levado algo de positivo para vocês. E que vocês fiquem em paz, que Deus esteja presente na vida de vocês todos os dias. Eu vou pedir para nesse momento a gente fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Jesus, agradecer por tudo de bom que há na nossa vida, agradecer pelas dificuldades que nos levam ao crescimento, pedir carinhosamente a espiritualidade amiga que possa passar na casa de cada um, fazendo uma limpeza, levando todas as energias negativas, pesadas, que a gente mesmo acaba trazendo para dentro do nosso lar, quando a gente às vezes baixa a nossa vibração, quando a gente tem um pensamento não muito legal. Vamos pedir para a espiritualidade que ela possa fazer uma limpeza em cada cantinho do nosso lar e em nós mesmos. Que eles possam fazer aquela limpeza, deixar a gente bem tranquilo. Que eles possam reforçar os nossos pensamentos positivos. Que eles possam reforçar a nossa coragem de ir em frente. Que eles possam reforçar a gratidão no nosso coração. Obrigada, espiritualidade, que esteve comigo nesse momento, por ter nos suportado, para que eu pudesse dividir um pouquinho daquilo que eu estou vivendo, de acordo com a espiritualidade.
Muito obrigado a todos. Fiquem em paz. Cadê o papai? Eu vi. Amor! Amor! Chama o papai lá. Calma, Cauê. Calma, a mamãe tá só chamando o papai. Pai. Amor! Chama lá o papai, Cauê. Boi. Eu tô chamando boi. Vai lá, filho. Abre a porta, chama o papai. Fala que a mamãe tá chamando.